Boa noite. Continuando o assunto das últimas lives, né? Hoje eu vou citar um pouquinho o assunto da Hiperbórea e um pouquinho mais sobre a compreensão histórica da semente das estrelas, né? Aonde isso se manifesta na nossa realidade, né? Um pouco o porquê das coisas, né? Então vamos começar da forma aqui, tratando um pouco a história oculta do planeta, por assim dizer, né? A gente conhece muito as intervenções diretas sobre a humanidade, intervenção alienígena, estelar e etc, né? Isso vem por meio da história oculta. Então, por exemplo, a gente tem a intervenção direta na história do ser humano dos Greys, dos Hiperbóreos e dos Anunnakis. São três grandes influências, né? E em última instância, a gente tem até a influência dos reptilianos, né? As bases secretas e tudo mais, né? Mas isso é um pouco a camada aqui das raças raízes, da história daqui. Então, quando a gente acessa isso, a gente vai descobrir que lá por volta de 12, 13 mil anos atrás, houve um grande salto de evolução, que foi aquele tempo das grandes construções do Planalto de Gizé, as ruínas perdidas de Onaguni, o tempo de Atlântida, os tempos aí que foram construídos esses monumentos ancestrais, que existiam aí pedras de toneladas, que existia uma tecnologia que hoje ainda não sabemos explicar, né? E um dos últimos fatos é a própria prova aí que o Planalto de Gizé tem mais de 10 mil anos, né? E os egípcios, eles têm uma linha direta com o povo de Atlântida, como a gente mencionou nas últimas lives. Os conhecimentos egípcios, eles vão direto ao conhecimento de Atlântida, né? Foi o conteúdo aí que a gente compartilhou. Então, a gente tem essa história, né? A história da criação da humanidade. O ser humano ele está envolvido nas raças raízes. As raças raízes foram as emanações de civilização aqui, que surgiram com grandes continentes como Tartária, Lemúria, Atlântida, entre outros, né? Então, esses foram os passos que foram dados pela humanidade lá atrás, quando de certa maneira o ser humano começou a alcançar um certo tipo de evolução tecnológica e espiritual e acessou esse conhecimento de uma forma mais profunda. Mas há indícios na história de que houve grandes quedas, né? Então, o que aconteceu na história da humanidade foi basicamente isso. Houve um tempo de menos vibração de densidade, menos energia de densidade, aonde, inclusive, os reis, antes da Suméria, os acontecimentos antes de dilúvio, existiam histórias de reis sumérios, etc., que viviam mais de 10 mil anos. É o que a gente chama também pela mitologia grega de a Era do Ouro. Então, era outro tipo de DNA que a humanidade tinha. Era outro tipo de evolução que a humanidade tinha. Era outro tipo de densidade vibracional que interagia com o DNA. Aí nós temos a intervenção direta dos Anunnakis e dos Hiperbóreos. Mas eles são seres que tiveram bastante presentes aqui no desenvolvimento aqui da parte da Terra. O desenvolvimento aqui da parte da Terra. De Atlântida, do conhecimento das civilizações, da formação humana, da formação da maioria das religiões. Então a gente tem assim grande incidência de Hiperbóreos e Anunnakis, que tem
Aliás, a maioria das religiões são constituídas neles, né? Que não são deuses, na realidade são seres alienígenas, por assim dizer, né? Que tinham lá uma nave-mãe, lá Nibiru, que eles chamavam, falavam que era um planeta, mas pelas pesquisas que eu fiz é uma nave-mãe, porque precisaria ouro se é um planeta? Então, era uma nave-mãe, Nibiru. E os hiperbóreos também, que tiveram algumas interferências na história humana, né? Principalmente aí no desenvolvimento de um DNA mais completo, né? Mas aí, por algum motivo específico, houve esse apagão na história, né? Mas como que a gente chega nesse patamar? A gente está falando aqui de Anunnakis, Hiperbóreos, Greys, né? Alienígenas Greys, seres que interviram aqui na evolução humana. Quando a gente entra no assunto místico, na parte mística disso tudo, a gente vai ter que dar um passo mais além, porque os próprios hiperbóreos, os próprios Anunnakis, eles tiveram uma origem estelar além dessa dimensão. É aonde entra o conhecimento dos exilados de Capela. Quando a gente acompanha essa questão de almas estelares que estão buscando a restituição das dimensões superiores, a gente entende que eles vieram também como legisladores planetários. Quem acompanha o ocultismo já deve ter escutado esse termo, legisladores planetários, que estiveram presentes aqui na intervenção e manutenção do DNA dos seres hominídeos que habitavam aqui na Terra, né? Que foi aí a interferência Anunnaki, a interferência hiperbórea, né? E quando a gente entra nesse aspecto que vai além dessa dimensão, o que ocorre? Aí a gente vai ter que abrir um pouco mais a mente. Aqui a gente está falando um pouco da ufologia, da pesquisa aqui de campo. Muitos ufólogos, assim como eu, conhecem essas pesquisas, mas agora a gente vai entrar um pouquinho no campo mais profundo. Essas almas de hiperbóreas, Anunnakis, entre outros, elas tiveram uma origem dimensional e estelar. Quando nos exilados de Capela foi trazido esse conhecimento para a humanidade, se explica que almas planetárias dimensionais que não se uniram à fonte a partir do seu planeta original, da sua dimensão original, eles viriam a planetas de 3D e 4D para serem legisladores, para ajudar esses planetas no processo de desenvolvimento, né? É o que acontece com almas que vieram de Sírios, Capela, Arcturus, entre outros. A Sirius, por exemplo, trata da consciência crítica. É um assunto que eu vou até trazer mais. Trata da consciência crítica. Pleiades, por exemplo, trata da energia angelical, que é a energia do não julgamento, que é uma energia de unificação da criação, onde não se busca divisão. Então, quando você trabalha, por exemplo, com a energia pleiadiana, a energia siriana, você vai lidar muito com essa parte da consciência crítica. Órion tem uma grande sombra de exílio também, né, sobre os exilados de Órion. Então, Órion ela tem essa sombra que toda alma que tem ali uma conexão com Órion também carrega as feridas do exílio. Mas o ponto é que para esses hiperbóreos, esses Anunnakis virem como legisladores planetários, eles tiveram outras origens, como Pleiades, Órion e Sírios. E a partir dessas outras origens, que foi deixado no mapa das pirâmides, com alinhamento a Órion, indicações a Sírios, entre outras coisas, aí eles reencarnaram ali como Anunnakis e legisladores planetários, para trazer orientação as camadas de 3 e 4D dessa realidade de universo, dessa vibração de realidade.
que aqui a gente ainda está passando um pouco sobre essa questão do tempo, espaço e matéria. Então, quando você vai ali no âmago da história, você percebe que tem algumas espécies que elas tinham uma certa materialização, como essas espécies que ainda existem, né? Atualmente, os hiperbóreos, eles são seres intraterrenos, eles estão no portal espelhado além da Antártida, né? É uma terra que vai além de outra terra, como o almirante Richard Bard descreveu também. E você tem os Anunnakis, que sempre estão acompanhando o desenvolvimento da humanidade, né? Inclusive, a própria história dos anjos caídos são remanescentes Anunnakis, né? Eles também tinham uma colônia em Marte, né? Que esses seres eram chamados de Gigi. Esse é o nome. E aí existe tudo isso, né? Então, isso é um pouquinho assim a história ufológica, né? E hoje esses seres da Hiperbórea, eles coexistem, porque eles já estão nessa camada intraterrena, as leis do portal, além dos portais de Antártida, mas o desenvolvimento deles foi para um caminho diferente, né? Então, pela descrição dos próprios mestres, essa camada de civilização além da Antártida, que vai abranger os hiperbóreos, ela já alcançou um estado de unificação maior, despertou mais hélices do DNA espiritual. Então, eles já não têm essa negociação direta com o governo terreno, já não existe essa negociação direta com o governo terreno. Então, os hiperbóreos eles já estão buscando outro tipo de evolução, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, houve também grande contato com a civilização de Aldebaran, né? Que tem aí também uma ligação com Hiperbórea, né? Você imagina que Hiperbórea hoje está no portal da Antártida aqui na Terra, e você imagina que os hiperbóreos têm que ter uma origem. Então você pode remontar também a Aldebaran, né? Na época havia canalizações diretas com a energia vril, com o fluido do universo, éter, né? Com o fluido do universo. Então era uma comunicação telepática com os seres humanos, né? Mas o ser humano ele foi muito direcionado para a guerra. Então houve um certo apagão histórico, né? Tivemos uma grande fase de desenvolvimento, de despertar até 2012, e agora estamos passando por outra pequena queda. Mas para se entender essa história e essas consciências dimensionais, temos que entender a própria linguagem do tempo, né? Eu vou trazer um pouco resumido aqui ao final desse vídeo, que vai também para o YouTube, mas depois eu vou tratar com mais riqueza de detalhes esses assuntos. O presente, o passado e o futuro coexistem. Então, por que os seres de 5D eles já não têm a coalizão do tempo? O tempo é algo propriamente direcionado nessa dimensão. Em dimensões superiores já não existe a questão do tempo. Quando você entende a frequência e vibração do universo, você vai entender que como um feixe de luz viaja pelo universo inteiro, o tempo é assim, a luz de uma estrela que você olha no céu à noite. Era como essa estrela, vamos supor, 40 anos-luz de distância. Aquela luz que você está vendo no céu era a estrela, esse sistema planetário, como ele era 40 anos atrás. Então o universo ele deixa esse feixe de luz, essa vibração de luz. Então o presente, o passado e o futuro eles coexistem. O passado nunca deixa de existir. Por isso que a gente sempre... Existe essa técnica do código-fonte, que a gente sempre vai limpando, né?
Código-fonte, limpa em mim, sinto muito, me perdoe, sou grato. Que é essa limpeza. Porque como o passado e o futuro coexistem nessa linha que nunca termina. É uma linha que ela está aqui no presente, mas ela vem aquela linha do passado, da frequência do passado, e vai para a linha de frequência do futuro. Então, coexiste o passado, o presente e o futuro, eles coexistem. Por isso que fala-se até em viagem no tempo. Porque como que pode aquela luz lá daquela estrela, a luz que a estrela está emitindo agora não é a mesma que chegou aqui, porque a que chegou aqui era de 40 anos atrás. Então o universo ele registra tudo. É por isso que a gente fala-se até de instrutores do universo, de forças que guardam esse registro do universo. Então, o universo, essa medição de presente, passado e futuro, é algo que está na vibração da 3D. Ela não é algo propriamente da fonte, do universo inteiro. Porque é só um estado de vibração. Se você alterar esse estado de vibração, você vai ter um nuance do futuro ou um nuance do passado. É só a fonte de energia que você vai conectar. Você pode estar se conectando a uma fonte de energia lá do passado, alterando uma história lá do passado, ou alterando uma história lá do futuro, tendo a visão de uma história do futuro. Porque tudo isso aqui está coexistindo. O passado nunca deixou de existir. Ele existe numa frequência vibratória de luz. Olhem que interessante. O passado sempre existe numa frequência vibratória de luz. E o futuro também já está planejado. O que a gente chama de destino já é a projeção dos seres que estão no presente. Então o futuro é uma projeção da partícula vibratória. É o que a mente coletiva está projetando. É o futuro. Então, a partir do momento que a gente vai despertando, a gente vai vendo que esses conceitos que a gente tem, cada vez valem menos. E que a gente entende muito pouco do todo. Porque a gente tem conceitos fixos, né? E os conceitos reais é que o universo está se comunicando o tempo todo. Presente, passado e futuro. Aí que entram aquelas teorias de que alienígenas do futuro, humanos do futuro, poderiam vir e alertar a nós, humanos daqui, dessa frequência vibratória do presente, sobre algo. Ou às vezes um ancestral do passado vir a nós numa visão e alertar sobre algo do presente. Então existe essa comunicação presente, passado, futuro no três sagrado, né? E por aí vai, né? Por hoje eu vou encerrar essa live, mas eu vou estar trazendo mais conteúdos. Namastê, gratidão, até a próxima live.